Voltamos a apresentar o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. E você confere agora as informações sobre o tempo. O dia amanheceu com nevoeiro na maior parte do Rio Grande do Sul e deve permanecer nublado no Vale dos Sinos, com o sol aparecendo entre nuvens. Confira agora como fica o tempo amanhã aqui na região e em todo o estado. Nesta quinta-feira, o sol aparece entre nuvens e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde no norte do estado. No restante das regiões, não deve chover. Nos vales e encosta da serra, o sol aparece entre nuvens. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 16 e 24 graus. Em Farroupilha, mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Capela de Santana, a mínima é também de 16 e máxima de 23. Em Gravataí, as temperaturas ficam entre 16 e 24 graus. Em Cassino, mínima de 15 e a máxima atinge os 23 graus. E o 15º Simpósio Internacional IHU iniciou segunda e segue até amanhã no campus da Unicinos, em São Leopoldo. Por isso, durante essa semana, aqui no programa, você acompanha uma série de entrevistas sobre assuntos ligados aos desafios da alimentação e nutrição. Hoje, no terceiro dia da série, nós vamos falar sobre as políticas de segurança alimentar. Garantir segurança alimentar e nutricional para a população de um país significa proporcionar a todos os cidadãos o acesso a uma alimentação digna, com regularidade, qualidade e quantidade suficientes. Para falar mais sobre isso, recebemos aqui no estúdio Pedro Quitoco, presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Espírito Santo, também com a gente Miguel Montanha, presidente do CONSEA do Rio Grande do Sul, e Camila Hoffman, do CONSEA de São Leopoldo. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente vai começar com o Pedro, então, sabendo, Pedro, de que maneira essas políticas de segurança alimentar são aplicadas no nosso país? Elas são efetivas? As políticas de segurança alimentar e nutricional no Brasil hoje é uma realidade. Tá? É uma realidade. E não tem como não aplicar. Claro que erros também existem, falhas existem, mas globalmente eles são aplicados. E por isso existem os conselhos de segurança alimentar e nutricional, o Conselho Nacional a nível federal, os conselhos estaduais e os conselhos municipais. E estes conselhos têm a missão de exercitar o controle social. Portanto, acompanha, fiscaliza e também apresenta propostas concretas porque a efetividade seja uma realidade. Portanto, a segurança alimentar, há alguns 10 anos atrás, era uma utopia no Brasil. Hoje é uma realidade, sim. O senhor representa aqui o Conselho do Espírito Santo, por exemplo. Como é que o senhor pode definir como é aplicado no seu estado? No Espírito Santo, nós tivemos muita dificuldade. O Conselho foi criado em 2003 e tivemos muita dificuldade na medida em que as autoridades, os gestores, tiveram dificuldade de entender do que se tratava. Com o passar do tempo, isso passou a ser entendido perfeitamente e o Conselho de Segurança Alimentar ele acompanha todas as políticas. Claro que não temos capacidade de acompanhar todas, porque são muitas. Então, a gente elege algumas ações consideradas como estratégicas, como alimentação escolar, como o programa de aquisição de alimento. E falando de segurança alimentar dos conselhos, o programa de aquisição dos alimentos, conhecido como PIA, é um filho do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, ou seja, foi criado nesse espaço. E todos os conselhos, seja a nível federal, o Estado e os municípios, têm a missão de acompanhar este programa, para que o programa se torne realmente efetivo. Tá? E existem outros, os programas de acesso à alimentação saudável, adequada, como banco de alimentos, restaurantes populares, todos esses são acompanhados pelo Conselho. Está tudo interligado, sim. Então. E eu quero saber como funciona no Rio Grande do Sul, então, Pedro. Como é que fica então, essa política e essa prática de política de segurança alimentar aqui no estado? O Conselho do Rio Grande do Sul também foi um conselho estabelecido em 2003 e desde lá a gente vem trabalhando nessa direção que o Pedro colocou, né, de propor. As nossas proposições derivam de conferências de segurança alimentar. As conferências são realizadas primeiramente nos municípios e nas regiões e depois no estado.
E dessas conferências resultam demandas, propostas, moções. Esse resultado das conferências é que a gente trabalha junto ao governo e à sociedade civil para que elas sejam efetivadas na vida da população, né? E trabalhamos, então, não só na proposição, como o Pedro disse, mas no acompanhamento. E, Miguel, desde quando que funciona no nosso estado? Desde que ano? No nosso estado funciona desde 2003. Desde 2013, mas a gente sabe que ainda tem alguns municípios que ainda não aderiram a esse sistema. É isso? É o caso de São Leopoldo, por exemplo? Camila, como é que a gente... O senhor quer complementar, por favor? Sim, deixa eu te dizer. Perguntar sobre o Conselho de 2003, né? Nós temos no estado do Rio Grande do Sul cerca de 70 conselhos estabelecidos em municípios. Porque, como o Pedro disse, há uma conexão Conselho Nacional, Conselho Estadual e Conselho Municipal, né? Que essa conexão aqui se completa no Rio Grande do Sul, em termos de São Leopoldo, porque aqui também tem. Mas nem todos os municípios do Rio Grande do Sul ainda têm conselhos. Talvez é bom complementar dizendo que todos os conselhos estaduais estão conectados. Existe uma comissão dos presidentes dos conselhos e tanto o Miguel como eu, nós participamos na coordenação desta comissão. Portanto, estamos todos conectados. Claro, esse intercâmbio entre os estados é extremamente fundamental. E estamos agora aqui no Rio Grande do Sul, como em outros estados, tratando de que essa conexão do Conselho Estadual com os conselhos municipais também se efetive, para que a gente possa realmente ter no âmbito estadual aquela manifestação real do Estado do Rio Grande do Sul. Claro, não ser apenas uma parcela, né? A respeito das questões de segurança alimentar que são levantadas. Deixa a gente saber da Camila, então, qual que é a realidade de São Leopoldo em relação a esse assunto, Camila? Bom, então, em São Leopoldo, o município está num processo de adesão ao sistema, né, de segurança alimentar e nutricional, onde o CONSEA, também criado em 2003, passando por um processo de desmobilização e retomado em 2009, vem através da sociedade civil e da esfera governamental num esforço contínuo para que o município possa fazer essa adesão e aí a gente poder ficar mais integrado, né, a essas, então, políticas estadual e nacional. Nós nos encontramos nesse momento ainda com poucas políticas, né, voltadas para a questão de segurança alimentar, mas cabe enfatizar que o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, instituído desde 1955, né, ele atua no município de uma forma bastante consistente, né. Também estamos tentando de novo aderir ao PAA, que é o Programa Aquisição de Alimentos, e inclusive na próxima semana teremos uma representação do município em um encontro regional proposto pelo MDS para fortalecer os municípios nessa adesão tão importante para que a gente possa implementar essas políticas para a nossa população. Bom, e tem dados muito alarmantes ainda que a gente sabe, né, de, por exemplo, no Norte, o índice de má nutrição atinge 40% das crianças. Eu queria saber, então, do Pedro como é a realidade no Espírito Santo e do Miguel como é a realidade aqui no Rio Grande do Sul, então, nesse quesito. O Espírito Santo conseguiu atingir esta meta do milênio, que consiste a reduzir a desnutrição de metade até 2015. Isso já está atingido. Mesmo assim, ainda é possível identificar casos de desnutrição em comunidades específicas, como nas aldeias indígenas, em algumas comunidades quilombolas. Ainda em algumas comunidades pomeranas existe esta possibilidade. Portanto, a questão de desnutrição, apesar de nós termos conquistado bastante com relação a esta meta, ainda há muito a fazer. E no caso do Rio Grande do Sul, Miguel? O caso do Rio Grande do Sul é semelhante. Nós, nesses últimos 10 anos, nós avançamos muito em questão de atenção à alimentação infantil. Diríamos que, inclusive, na atenção à gestante, porque a questão da formação da criança antes do nascimento é importantíssima também até para definir uma série de facilidades ou dificuldades que a criança terá ao longo da sua vida. Claro, todo o trabalho preventivo também, né, que também deve ser pensado. Então nós avançamos, inclusive nós temos no Estado um programa muito interessante, a Primeira Infância Melhor, o PIM, né,
que é um programa que tem se dedicado especialmente a essa questão da saúde geral da criança, incluindo a questão da nutrição, né? Embora isso, nós sabemos que ainda, como o Pedro disse que existe no Espírito Santo, focos de questões que requerem muita atenção. E esses focos estão localizados geralmente em populações ou comunidades mais carentes de recursos financeiros. Infelizmente, isso está sempre associado, né? Embora isso, nós também, a segurança alimentar vê a questão da alimentação e nutrição da criança sob o foco mais da saúde. E, nesse aspecto, mesmo entre crianças de famílias mais abastadas ou muito abastadas, se verifica uma outra questão que é diferente da desnutrição. Que já está aí o sobrepeso, que é a obesidade. questão da má nutrição. Que a Camila talvez possa falar mais. Tá certo, A gente pode continuar isso no segundo bloco, depois. Vamos continuar no terceiro bloco, sim. O Conexão faz agora um rápido intervalo, mas na volta, claro, tem mais bate-papo aqui no estúdio. É só a gente já volta.